mas nós, como somos trabalhadores do reino de Deus, nós estamos aqui para dar a nossa parcela de contribuição. Já visto que a palavra de Deus diz que os ceifeiros são poucos, né? E a seara é muito grande, mas ainda bem que Ele conta com esses poucos que tem ainda, né, aqui na obra do Senhor, para que possamos dar o nosso melhor. E quão bom e gratificante é quando nós trabalhamos em prol do reino de Deus. O único patrão que nunca fica devendo ninguém, ele paga até as horas extras, dá gratificação, e você que faz a obra de Deus pode ter certeza, se você não receber aqui, mas com certeza quando você chegar lá, você vai receber e você vai perceber como valeu a pena trabalhar em prol do reino de Deus. Meus queridos e amados irmãos, abra a sua Bíblia, se você quiser ficar de pé em reverência à palavra de Deus, livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 5, e nós vamos estar lendo nesta noite apenas o versículo de número 11, bom? 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 11. Enquanto você procura aí, fica de pé também em reverência à palavra de Deus. Eu quero nesta noite liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu não sei da forma que você chegou aqui, não sei o que você fez para chegar aqui também. Com certeza você não voltará para a sua casa da maneira que você entrou aqui. Pode ter certeza, porque essa palavra que nós vamos pregar nesta noite, ela tem todo o poder, tanto no céu como também aqui na terra, para fazer transformação nas nossas vidas, edificar e também nos dar o norte, porque essa palavra é tão poderosa e ela nos ensina de onde nós viemos, qual a nossa missão aqui na terra enquanto vivemos, e depois que nós partirmos daqui, para onde será a nossa morada eterna. Muito bem, os irmãos encontraram o 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa, e você vai dizer amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, esta palavra que nós acabamos de ler, isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E ela traz para nós, nos dias de hoje, lições extraordinárias que nós devemos sempre colocar em prática. E é uma história muito interessante. E alguém diz por aí que quer conhecer o ser humano, pastora Solimar, dê dinheiro para ele, dê poder para ele, e você vai ver as pessoas mudar. Hoje eu estava numa reunião hoje à tarde, estava passando lá um comentário sobre um rapaz que participou do Big Brother, né? Parece que Davi, o nome dele também é Davi, por sinal, e ele parece que tinha uma mulher, ou uma namorada, não sei, e ele entrou, e quando ele saiu já com a fama, com dinheiro, a primeira coisa que ele foi abandonar a mulher, né? Então, haja vista que muitas pessoas, quando adquirem fortuna, riqueza, eles mudam, né, da noite para o dia. Rapaz, alguém fala assim, rapaz, aquela mulher mudou tanto, era tão humilde, hoje está tão orgulhosa, né, não fala nem com a gente mais, os amigos também. Então, assim acontece com você, que eu mesmo conheci alguns amigos meus que quando eles eram pobres, eram amigos da gente, depois que melhoraram de vida, os caras enriqueceram, e aí esquece até dos amigos, alguns até dos próprios familiares, né? Então, alguém vai dizer assim, quer conhecer alguém? Dê dinheiro para ele, se ele não mudar, dê poder para ele. Aí você vai ver se a pessoa muda ou não muda. Mas eu costumo dizer que quem tem caráter, ele nunca muda. Ele pode mudar de cidade, ele pode mudar de casa, até de estado, de país, até de continente. Mas quando ele tem o seu caráter, ele muda, ele não muda. E o homem, quando ele morre, ele pode deixar para o homem, para a família, para os seus filhos, uma herança, né, incalculável. Bens, muitas coisas. Mas o caráter que ele tem, ele vai com ele ali, ele não passa, é uma coisa que não passa de filho, de geração para geração. Então nós observamos aqui na mensagem, na leitura que nós fizemos aqui, que quando Davi, Deus fez uma promessa para ele, para esse mesmo profeta Samuel, ungir Davi, há muitos anos atrás, e agora, quando ele se torna rei, para sentar lá na cadeira do palácio, a primeira coisa que eu vejo Davi aqui fazendo, e me chama muita atenção, é que ele pergunta assim, cadê a arca do Senhor? Né, pastor André? Ele pergunta sobre a arca do Senhor, né?
E aí falaram para ele que a arca tinha sido levada há mais de 20 anos, né? A arca não estava mais ali em Jerusalém. E Davi, ele fica triste, ele diz, não, pois então alguma coisa errada. Ele forma uma comitiva ali de homens e ele vai atrás da arca do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque essa arca aqui, ela simbolizava, ela representava a presença de Deus na vida do povo de Israel. Oh, aleluia. E você pode morar no melhor palácio, você pode andar no melhor carro, mas se você não tiver a presença de Deus, você se torna uma pessoa vazia. Você vai ter sempre uma lacuna dentro de você que nunca vai ser preenchida. Porque o que preenche o vazio da humanidade é a presença de Deus. E Davi agora ele sai ali em busca da arca do Senhor. E essa arca tinha sido levada há mais de 20 anos, estava na casa de um homem chamado Abinadab. E ele estava ali. E o que eu acho interessante aqui, irmão, porque essa arca estava lá há 20 anos e não tinha acontecido nada. Estava lá. Era como se fosse um móvel da casa para decorar a casa ali. E aquela arca estava ali sem surtir nenhum efeito. Porque eu também percebo aqui uma coisa é você entender que a presença de Deus ela pode fazer transformação, não só na sua vida, mas em toda a sua família também. Agora, se você não decreta, ela não vai fazer nada. É como essa Bíblia, ela é fechada, ela é um livro comum qualquer, mas quando você abre, que você começa a ler, meditar, como nos ensina que nós devemos meditar nela de dia e de noite, ela vai trazer para a nossa vida tantas coisas que você nem imagina. Quando você lê a Bíblia, e é por isso que o nosso irmão Zé falou que o povo naquela época também se pereceu, morreu por falta de conhecimento, porque não procurava ler nem entender a palavra do Senhor. Então Davi sai com a sua caravana aqui para buscar a arca do Senhor. E quando ele chega lá, os irmãos vão observar que quando ele chega lá, ele tem uma ideia. Mas a ideia de Davi, ele não consultou a Deus, irmãos. E também é que eu aprendo uma coisa, que tudo que você vai fazer nessa vida, irmão, tudo que você vai fazer nessa vida, você tem que primeiramente orar a Deus e ouvir a resposta de Deus. Tem gente que ele só ora e ele já toma suas próprias decisões. O tempo é dele, a vontade é dele, a hora é dele. E é por isso que muitas vezes tem gente quebrando a cara, batendo a cara no muro. Por quê? Porque não escuta a voz de Deus. Porque assim como eu falo para o Senhor, Ele também me responde, irmão. Está na Bíblia, eu não estou falando história. Salmo 40 ele vai assim, ó, né? Ele vai dizer que o Senhor se inclinou e ouviu o clamor do salmista, quando ele estava clamando, né? Então, quando você clama ao Senhor, você tem que esperar a resposta dele. Eu lembro que assim que eu aceitei Jesus, eu recebi uma proposta para ir para Goiânia. Era uma proposta irrecusável, né? Um salário bom na época ali. E eu falei assim, Senhor, fala comigo, usa alguém. E quando eu estava um dia na quarta-feira, no culto começo aqui, uma irmã que veio da Monte Tabor cantar, ela me chamou na frente e falou assim, não é hora de tu viajar, acalma. E eu acalmei, eu entendi que era uma resposta de Deus na minha vida ali. Então a melhor coisa quando você ora ao Senhor, pede ao Senhor conselho, orientação, mas você também deixa Ele falar com você. Entendeu? Porque às vezes tem pessoas que oram e que já vai logo saindo. Não, deixa Deus falar, consultar a sua vida se realmente é aquilo. Então Davi, ele toma uma ideia, ele toma uma iniciativa, ele vai atrás dessa arca. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele vai colocar a arca do Senhor em uma carruagem de boi, puxada por boi. E a palavra de Deus, segundo os estatutos ali, não era para ser carregada em lombos de boi. Era só para ser carregada pelos levitas, né? Que eram os homens ali adequados para carregar a arca do Senhor. E aí eles saem com toda a pressa ali, eles colocam a arca em cima daquela carruagem de boi, e eles começam a açoitar os animais ali, e chega num determinado lugar que o boi tropeça uma pata na outra, e a arca pende ali para um lado. E aí um rapaz também cheio de boas intenções, ele tenta segurar a arca do Senhor para não cair. A intenção dele era boa. Você já viu, irmão, alguém fazer as coisas certas, mas de maneira errada? Tem gente que é assim. Alguém muitas das vezes faz as coisas, né? A intenção dele é a melhor possível, mas ele está fazendo o contrário à vontade de Deus. E aí a Bíblia diz que aquele rapaz ali, ele é fulminado, as suas entranhas ali, ela vem para fora, e Deus mata aquele homem ali. Quando a morte acontece ali, Davi fica em desespero. Ele coloca as mãos sobre a sua cabeça e ele fica ali desesperado. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E agora o que é que nós vamos entrar na mensagem de Deus nesta noite? Porque quando ele morre, Davi fica desesperado. Então ali eles vão paralisar aquela jornada ali, porque ele percebe que está fazendo algo errado, que não é da vontade do Senhor.
E tem uma casa próxima onde aconteceu aquele acidente ali, e Davi vai, o próprio rei Davi, ele vai bater na porta lá. E quando ele chega lá, quem abre? Um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom, irmão, esse homem aqui, ele fazia parte da tribo de Levi, há 20 anos atrás. Mas por motivos que a Bíblia não relata, mas é o que eu posso, conjecturar, dizendo que talvez muita pressão, quando você está na obra de Deus, é tanta pressão, tanta cobrança que você recebe às vezes crítica também, calúnia também de pessoas. E Obed-Edom, ele se cansou daquela cobrança, daquelas exigências, e ele pensou assim: eu vou dar um tempo, eu vou para um lugar onde ninguém vai me perturbar mais, eu vou largar de mão. Irmão, mas aqui eu entendo também outra coisa, que quando você é marcado, quando você tem a marca do Senhor, você não vai conseguir se esconder de Deus. Se você subir, Ele te encontra, se você descer também, Ele te acha. Então não adianta fugir da presença de Deus. É por isso que Paulo falou: quem vai nos separar do amor de Deus? Ninguém, irmão. Tribulação, fome, guerra, qualquer tipo de problema, nada vai nos separar do amor de Deus. E quando Davi bate na porta, Obed-Edom disse: mas quem é que está aparecendo aqui nessa hora? Eu não conheço ninguém, não tinha vizinho, porque a ideia de Obed-Edom era ficar num lugar que ninguém fosse incomodar ele. E ele estava ali, há 20 anos ali, sem vizinho saber da vida dele, sem ele na casa de vizinho, ele estava ali tranquilo. E quando ele abre a porta, quando ele reconhece o rei Davi, e o rei Davi diz: olha, aconteceu um negócio aqui, eu queria deixar essa arca aqui. Ele disse: tudo bem, eu conheço o senhor. Você me conhece? Conheço. O senhor é o rei Davi. E aí, o rei Davi deixa a arca, por isso nós vemos aqui, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Quando aquela arca é entregue ali, irmão, na casa de Obed-Edom, e Davi vai para tentar vir buscar ela novamente, acontece aqui algo fenomenal. O que não aconteceu na casa do homem que tinha ficado com a arca 20 anos, agora acontece na casa de Obed-Edom em apenas 3 meses. E aqui a diferença é como você está levando a presença de Deus. Como é que eu e você, nós estamos hoje levando a presença de Deus na nossa vida? Será que é de qualquer jeito, de qualquer forma, irmão? A Bíblia diz que nós temos que fazer tudo com decência e ordem, porque assim nós vamos agradar ao Senhor. Não adianta nós tentar inovar, não, porque nós vivemos numa geração moderna. Deus nunca mudou e nunca vai mudar, irmão. Deus foi ontem, hoje e será amanhã também, eternamente nas nossas vidas. Nós nunca vamos conseguir surpreender a Deus com as nossas ideias mirabolantes, com as nossas tecnologias avançadas, porque a Bíblia diz que a sua palavra é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Então, Davi tentou aqui inovar, tentou criar, fazer algo que seria noticiado nas primeiras páginas do jornal. Davi traz a arca do Senhor em carro de boi. Já pensou? Seria destaque. Se naquela época tivesse o Fantástico, seria noticiado do Fantástico de domingo. E Deus mostra para Davi que não é da maneira do homem, e sim da maneira que Deus quer. É por isso que ele diz assim: tudo tem o seu tempo, e para cada tempo tem um propósito na vida de cada pessoa. Irmão, Deus não trabalha com coincidência, Deus trabalha com providência. Tudo que acontece na vida do ser humano é providência de Deus. Você estar aqui nesta noite aqui foi providência de Deus. Talvez você não era nem para você estar aqui. Recebeu um outro convite de alguém falou aqui na tua casa, mas você veio para cá por quê? Foi providência de Deus na sua vida. Entendeu? Então Davi, ali ele cai em si, ele entende que ele estava fazendo a coisa certa, mas de maneira errada. E Deus não se agrada disso. Aí o que é que acontece? Quando a arca fica na casa de Obed-Edom, ele começa a prosperar. A mulher de Obed-Edom, a Bíblia vai dizer que ela era estéril. E a primeira coisa que acontece é a mulher de Obed-Edom engravida, pastor Salimar. Ela já começa a engravidar, já começa a acontecer milagre ali na casa de Obed-Edom. Ela engravida e ele começa a prosperar. E a prosperidade na casa de Obed-Edom foi tão grande, mas tão grande, irmão, que se tornou noticiário nas vizinhanças ali, chegou até lá em Jerusalém. Disse: olha, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom apenas 3 meses, e o Senhor está abençoando aquele homem de maneira extraordinária. Então, o que é que nós aprendemos aqui nesta noite, irmão? Com essa lição que aconteceu há mais de 2 mil anos atrás, é que o que vai acontecer na minha e na sua vida para fazer a diferença da maneira que nós estamos adorando a Deus, servindo a Ele. Não podemos servir da nossa maneira, não podemos servir de qualquer maneira também.
do nosso jeito. Tem gente que fala assim, eu quero ser crente, mas eu quero ser do meu jeito, da minha maneira. Não, isso aqui, porque a palavra de Deus diz, aquele que crê, primeiramente, primeiro passo, nós temos que crer e depois obedecer. Quando você trabalha numa empresa, irmão, lá é estabelecido o horário de chegada, horário de saída, horário de almoço. Então, você obedece uma empresa que ela é perecível, ela é falível, né? E por que você não obedece a palavra do Senhor, que ela é infalível? Ela é a palavra do Senhor. Então, nós temos que obedecer essa palavra aqui de maneira correta, porque da maneira que nós servimos a Deus, do nosso jeito não agrada a Deus. E é por isso que essa Bíblia aqui a bússola, onde nós temos a cartilha do crente aqui, para nós trilhar cada passo, cada capítulo, cada versículo, e assim que nós vamos trilhando até chegar no nosso destino eterno. Então, essa notícia aconteceu e se espalhou ali rapidamente. Obed-Edom agora está prosperando, irmão. Você já conheceu alguém assim, que você conheceu em pouco tempo, o cara entra na crença, aceita Jesus, e aí Deus começa a abençoar a pessoa, começa a abençoar, e à medida que Deus vai abençoando, Ele vai também melhorando cada vez mais o seu caráter, a sua conduta, como pai, como filho, como esposo, e aí Deus não para de abençoar, porque Deus faz assim, irmão. Quando Ele coloca algo na vida de alguém, quando Ele faz promessa, irmão, só você consegue parar, só mesmo você. Aí as pessoas vão dizer assim, mas por que aconteceu algo na minha vida? Se você fazer um retrospecto, você vai entender de onde que está o erro. Porque se você seguir de maneira correta, Deus vai te abençoar de tal maneira, irmão, que você vai ficar surpreso e você vai surpreender gerações e muitas gerações ainda. Nós estivemos agora no estado da Bahia, lá naquela cidade missionária onde morreu aquela cantora Sara Mariana. Nós estávamos lá, uma caravana de 65 pessoas, vamos fazer a obra de Deus, e lá a gente vê a dificuldade, como é que é, a escassez de tudo, irmão. E lá existe um adágio popular que diz que a terra é de todos os santos, mas ali é o contrário, pastor André, né? Que a gente vê ali coisas terríveis acontecendo ali, e quando nós chegamos naquela cidade ali, irmão, cidade de Dias Dávila, a gente viu ali a opressão muito grande na vida das pessoas, grande mesmo, pessoas que não tinham Jesus e viviam numa opressão muito grande. Lá quando nós convidamos as crianças para fazer o culto, né, infantil, assim, mais de 40, 50 crianças ali, quando as crianças, a gente chegava na congregação, que as irmãs fizeram o trabalho, e oraram para aquelas pessoas, libertando aquelas crianças ali, daqueles espíritos que oprimiam aquelas crianças ali. As crianças não queriam voltar mais para onde os pais, choravam para não voltar mais para onde os pais, porque a opressão era grande ali, entendeu? Mas ali, nós ficamos ali, fizemos um trabalho na praça também, e o nome do Senhor, Ele foi glorificado através daquela caravana que foi ali. E no ônibus eu ia dizendo para os irmãos ali, né, nós fizemos um culto dentro do ônibus ali, como se fosse uma congregação, e lá, os testemunhos que eram contados, diziam assim, irmão, eu estou aqui nessa viagem porque aconteceu um milagre na minha vida. Não era para mim estar aqui, mas porque alguém desistiu, e eu estou aqui no lugar dele, entendeu? Então eu falei para os irmãos, está vendo aqui, irmão, os testemunhos das pessoas, era para você não estar aqui, mas você está aqui porque alguém desistiu, e você está aqui. Então, o que é que eu aprendo aqui? Que a palavra de Deus, ela diz que nós temos que perseverar até o fim, para nós ser chamados de vencedor, porque do contrário, irmão, nós vamos retroceder, e quem retrocede jamais terá a vitória, nunca vamos chegar à nossa vitória, irmão. Então, aconteça o que acontecer, nós temos que ser o quê? Perseverante na luta, nas batalhas, nas adversidades, porque Obed-Edom, ele fez o seguinte, a pressão foi tão grande na vida de Obed-Edom, no ministério de Obed-Edom, irmão, que ele largou tudo e ele foi viver, sabe onde? Onde ele estava aqui? Na cidade dos inimigos de Israel, lá era a terra do gigante Golias que ele estava ali, ó. Então, por quê? Ele disse assim, eu vou para um lugar onde ninguém vai me perturbar, ninguém vai me achar ali. E na verdade ele estava ali, mas quando ele abre a porta, irmão, ele tem uma surpresa, porque quem está do outro lado da porta era o rei Davi, com um problema seríssimo, mas para abençoar a casa dele. Irmão, eu conheço pessoas que quando às vezes vê um irmão na casa dele, ele diz assim, está vendo aquele irmão? Pensa que o irmão vai pedir alguma coisa para ele já, mas às vezes o irmão vai para levar uma palavra, para abençoar a vida dele, e às vezes ele perde a bênção. Por quê? Porque não quer receber a palavra de Deus na sua casa. A palavra de Deus, irmão, ela é sempre bem-vinda nos lares, nas nossas empresas,
no nosso trabalho, na nossa vida, porque às vezes tem dia na nossa vida que nós estamos precisando tanto de ouvir uma palavra de dizer assim, olha, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, irmão. Quantas pessoas que não precisam, né, de acontecer isso na sua vida. Nós estávamos lá na Bahia, e um rapaz tão simples, tão animado, obreiro lá dedicado, cuidava da nossa bolsa, levava nós para todo lugar, aquele cara dedicado. E o pastor falou assim para nós, olha, esse rapaz aqui, irmão, ele é um cara tão humilde, tão simples, mas é o meu melhor obreiro. Se eu sair daqui da igreja 11 da noite, trabalho aqui, ele fica comigo até 11 da noite, é um cara dedicado, mas ele é um cara tão simples, irmão, você precisa conhecer a casa dele. E aí eu tive o prazer de conhecer a casa desse homem. Na casa dele lá ele só tinha 2 móveis, um fogão que tinha sido doado e um armário que tinha doado também. E sabe qual era o sonho desse homem, irmão, desse irmão? Era ter uma geladeira. O sonho dele era ter uma geladeira. Agora imagine, tem casa aqui que tem 2, 3 geladeiras, tem uma na chácara, tem, né? E as pessoas às vezes não valorizam o que nós temos, o que Deus nos deu. Irmão, o que você tem é precioso porque foi Deus que te deu. Saiba ser grato pelo pouco que você tem hoje. Tem pessoas que nem agradecem pelo pouco, pastor Sérgio, mas já está pedindo outras coisas na frente. Como é que você não consegue se agradecer pelo que Deus já te colocou nas tuas mãos hoje aqui? Pela bicicleta, por algo que você tem, né? E você vai ver, quando você é grato, o que Deus coloca na tua mão, Ele vai percebendo a sua sinceridade, a sua humildade, Ele vai colocando mais e mais coisas na tua vida, nas tuas mãos. E aí quando eu cheguei lá, que eu vi a sua necessidade, eu me comovi com a situação daquele rapaz. E eu senti no meu coração, eu vou abençoar esse homem com a geladeira. Ele merece. Tão dedicado, sua esposa, 2 filhas bonitas, dedicado na igreja, mas tão simples, mas servir a Deus com alegria. E às vezes tem gente que tem tudo, mas vai para a igreja no dia que quer, né? Ao mal-humorado, chega lá, não glorifica a Deus, não dá carona para o irmão, não ajuda na contribuição. Quando o pastor chama para fazer uma campanha, ele está fora, ele não ajuda na construção, ele não colabora em nada. E Deus deu tudo para aquela pessoa. E aí quando eu cheguei lá, eu falei para o pessoal da caravana lá, e aí as pessoas, alguns irmãos, não, eu coopero, um deu 50, outro deu 50, outro deu 100, e aí eu falei, pastor, onde que tem uma loja aqui para nós comprar geladeira para esse irmão? E aí nós fomos lá, abençoamos ele com a geladeira, e ele postou a foto no grupo lá da caravana. E algo, pastor, que me chamou a atenção foi o seguinte, depois que ele postou a foto, ele mandou um áudio para mim dizendo que ele ia começar ali, ó, sendo um empreendedor, vendendo geladinho, na Bahia chama geladinho. E a mulher dele faz uns doces também lá, da frutas lá que tem no estado da Bahia, lá, que é muito bom os doces. E ele disse assim, eu vou fazer geladinho, vou fazer doce e eu vou ser um grande empresário ainda. Entendeu? Então ali foi algo ali que a pessoa já viu ali algo na vida dele, uma prosperidade, né? Ele ganhou apenas uma geladeira, mas ele já viu ali uma fonte de renda para ele, porque tem pessoas que quando ele vê uma situação, ele já fica desesperado, mas toda situação que Deus tem também traz uma solução para a nossa vida, irmão. Deus ele não leva nós para a fornalha, para a cova dos leões, para deixar nós lá, não. Ele leva nós para o deserto, mas Ele é responsável por nós. Ele coloca a coluna de fogo ali, Ele coloca ali a sua nossa vida para nós ter o quê? Refrigério também. Deus falou uma coisa para Jó muito grande, quando Jó perdeu tudo que ele tinha mais precioso, perdeu a família, perdeu os bens, e agora Jó não tinha mais nem amigos, porque os 3 amigos que tinha dele, entre aspas, chegaram lá e teceram acusações muito graves, irmão. Falou assim, Jó, talvez tu está nessa situação é porque tu está cometendo algum tipo de pecado, mas se você quiser confiar em mim, se abrir comigo, fique tranquilo, eu não vou falar para ninguém. Aí Jó disse, não, eu não fiz nada. Aí sai um, chega o outro, mesma conversa também. Porque às vezes, irmão, tem um tipo de crente que se você passar por uma situação, uma enfermidade, um desemprego, uma situação financeira, vai lá atribuir que você está em pecado. Mas nem sempre isso acontece porque você está em pecado. Às vezes é a permissão de Deus para chamar a sua atenção, para você entender que Ele está no controle de tudo também. Às vezes é assim, irmão. Deus permite que a gente venha passar pelo deserto para ter uma relação mais estreita com nós. Porque às vezes na vida que nós vamos levando, na luxúria, na bonança, a gente não esquece de ouvir a voz de Deus. E Deus fala com nós. Mas as nossas atribuições, a nossa atividade é tão grande que nós atribuímos outras coisas e não atentamos para ouvir a voz de Deus. Aí Deus, vai assim, agora eu vou tirar, que eu quero ver se não vai me ouvir. E às vezes você vê,
Irmãos, por que eu admiro Jó? Porque dos homens da Bíblia aqui, a gente vê eles no deserto clamando a Deus, a gente vê os homens de Deus testemunhando a favor de Deus, mas o único homem que eu vejo Deus testemunhar é Jó. Deus falou assim: observar que meu servo Jó, homem, ele vai dizer aqui as suas características: homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Deus aqui, ele testemunha a favor de Jó. Então Jó, passando toda aquela situação, toda aquela luta ali, e ainda chega 3 pessoas para acusar, aí você vai entender que Jó, a primeira vez que Jó coloca o rosto no pó, e ele vai dizer assim: olha, Senhor, se eu pequei voluntariamente, Senhor, contra a tua palavra, contra a tua santidade, que tu possa me perdoar. Eu pequei, foi sem saber, foi involuntário. Aí você vai ver Deus falar com Jó pela primeira vez de maneira muito, muito nítida. Ele vai dizer assim: ó, Jó, ainda que a tua vida esteja escura como as trevas, mas a tua alma brilhará como o sol do meio-dia. Deus citou ali as trevas, a maior escuridão que tem as trevas, mas também ele citou o meio-dia, que é onde o sol fica mais claro, no meio-dia também. Então, irmão, a nossa vida pode até ter tribulação, pode até ter escassez, mas nós nunca devemos perder de ter a comunhão com Deus. Jó não perdeu isso. Então, Obed-Edom, ele, por não entender às vezes que aquelas indiretas, aquelas acusações, aquelas cobranças ali era para melhorar a sua condição na casa do Senhor. Agora ele deixa tudo ali para trás, ele vai para uma terra distante, terra do inimigo, mas Deus, ele tem o amor tão grande de Deus para a nossa vida, que ele vai atrás de Obed-Edom, lá onde ele está, e ele vai encontrar ele numa casinha dentro do mato, na beira do caminho, e ele traz de volta para a sua casa, para ele ser muito mais abençoado ainda. E a história vai contar que Obed-Edom, ele volta para Jerusalém, ele assume o seu posto, a sua mulher tem mais filhos ainda, e eles se tornam levitas na casa do Senhor. Então é isso que Deus faz, ele pega os que não são, para confundir os que são. Às vezes, você pode até não ser enxergado pela mídia, pela sociedade, você pode não fazer parte da massa, vamos dizer assim, que se destaca na sociedade, mas você tem um Deus que sabe tudo na sua vida, sabe tudo que você precisa. Talvez tudo que você pede Ele não te dá, mas o que você precisa, com certeza Ele coloca nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque Ele vai dizer assim, lá em Filipenses vai dizer assim, que Deus, irmão, Ele supre não é as nossas vontades, e sim as nossas necessidades. Deus, Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa, e é por isso que a Bíblia vai dizer que Ele supre todas as nossas necessidades. Que nós nunca venhamos esquecer, irmão, que Deus jamais, jamais Ele vai esquecer dos filhos seus. Aconteça o que acontecer, irmão, se você tem chamada de Deus, é melhor você obedecer, porque a Bíblia diz que é melhor você obedecer do que sacrificar. Tem muitas pessoas, irmão. Meu irmão, por exemplo, a pastora André conhece ele, a missionária conhece ele, um homem que Deus estava usando de maneira muito tremenda, né? Aqui pregava todo final de semana, meio de semana, nas regiões aqui, era agendado toda semana, todo mês, não tinha vaga na agenda dele. Mas aí Deus começou abençoando ele com bens financeiros. E tem gente que não sabe conciliar duas coisas: a comunhão com Deus e os bens materiais. Isso aí é o mal de muitas pessoas. E aí quando Deus começa a abençoar ele, ele se desvia, e aí ele sofre um acidente com ele. E eu falei para ele: olha, Deus está te dando livramento, Deus está te dando livramento. E ele passou uns dias por ali, acamado, voltou de novo para a igreja, mas com pouco dia depois melhorou de novo de vida e começou de novo. Deus deu para ele permitiu mais uma vez um acidente na vida dele. Acidentou, ficou todo quebrado. Eu fui lá no Freitas Park, naquela época ali, bateu na mulher, a mulher estava grávida, a mulher foi para a Unimed, quase que perde o bebê. Naquela época ali, eu lembro que eu paguei 12 parcelas de um salário para aquela mulher, para que ela fosse trabalhar. Paguei a moto do marido dela, paguei outras coisas que tinham causado problema lá. E como você foi na BR ali, competência da Polícia Rodoviária Federal, quando a polícia chegou lá, irmão, eu conhecia os policiais, mas da Federal naquele dia eu não conhecia ninguém. Mas um dia Deus me levou na Sailândia para me pregar a palavra de Deus lá, e eu conheci um agente da Polícia Federal lá, e ficamos amigos. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, né, por nome dos patrulheiros lá,
E ele falou assim: agora deve ser o irmão, então, que é amigo de fulano. Exatamente. Ele disse: não, pois então, tira a tua moto daqui, leva lá, porque tem um cara de confiança que vai honrar a tua palavra. Eu tirei de lá, arquei com as despesas, com as consequências ali, e meu irmão, de novo, voltou para a igreja. Só que quando foi com 8 meses, ele voltou a se desviar novamente. E aí dessa vez o acidente foi mais grave, ele da estrada de João Lisboa para Imperatriz para João Lisboa, um acidente muito sério com ele bateu a cabeça, né? Aquele capacete estava assim, aquela jugular aqui que prende aqui, e aí sacou o capacete, bateu com a cabeça numa daquelas galerias de cimento com ferro, e aí ele foi para o hospital, chegou lá no Socorrão, eu levei ele para a Unimed, e lá ele passou 27 dias na Unimed ali, e as nossas orações eram para que ele voltasse pelo menos a falar e a ouvir, para nós orar por ele se reconciliando. Essa era a nossa vontade. Mas a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, irmão, ele vai além do que nós pedimos e pensamos também, né? Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer isso aqui para nós. Então ele voltou a falar e ouvir, e nós falamos com ele, oramos por ele, e ele voltou de novamente, reconciliou com Jesus. Mas aí o que é que aconteceu, irmão? Como foi grave a situação, o médico falou para ele, para mim aliás, que ele não voltaria mais nem andar e nem falar. E aí eu falei para aquele médico, depois de 27 dias, quando eu ia levar ele para casa no outro dia, eu falei assim: doutor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, eu não entendo nada de medicina, mas o Deus que permitiu que o meu irmão chegasse até aqui, se ele tivesse chegado até entrado em óbito, Deus tinha o poder de fazer ele ressuscitar, e ele vai ainda falar e vai visitar o senhor e vai cumprimentar o senhor com a própria boca dele ali. Aquele médico bateu no meu ombro e disse que gostava de ouvir um homem cheio de fé daquele jeito ali, né? E depois meu irmão veio para casa, usou fralda durante 6 meses, depois veio para cadeira de roda, processo gradativamente muito lento, irmão. E depois de 14 meses, nós fomos no hospital, e ele já ia comigo do lado do carro aqui, ele mesmo colocou o cinto, ele mesmo tirou quando chegou lá, e quando nós chegamos lá, nós fomos lá no consultório do médico, ele falou assim: bom dia, doutor. Quando o médico olhou para ele, falou assim: não acredito, é o Reginaldo. Aí ele disse: rapaz, eu sei que o Deus de vocês é poderoso mesmo. E irmão, nosso Deus é poderoso para fazer coisas impossíveis, irmão. Uma pena que muitas pessoas que mesmo estão na igreja não conhecem o poder que Deus tem. Mas eu sei o Deus que eu sigo, o poder que Ele tem. É por isso que a minha vida é totalmente dependente dEle, irmão. Para nós chegarmos aqui, nós dependemos de Deus. Para nós voltar para cá, nós dependemos novamente de Deus também. É por isso que nós vivemos na dependência dele todos os dias da nossa vida. Nunca devemos esquecer, irmão, que nós nunca vamos vencer na força do braço, na caneta, no cartão de crédito ou no cheque sem limite. Nós não vamos vencer. Nós só vamos vencer as coisas dessa vida em Jesus. Aí sim, nós vamos ser chamados, sabe o que, irmão? Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, nesta noite, eu quero que você se coloque de pé com a repetição do pastor André. Eu quero fazer uma oração por você. Eu não sei como está a tua vida nesta noite, como está a tua luta, irmão. Talvez você possa dizer assim: irmão, quanto mais eu estou orando, parece que o bicho mais fica forte, né? Tem vezes que é assim, você ora e você não vê resultado, irmão. Mas a Bíblia vai dizer também que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, a vitória, ela vem ao amanhecer. Quem sabe se já está de madrugada na tua vida, né? Pertinho da tua vitória. Então não desista, irmão, não desista. Aconteça o que acontecer, você vai ter sempre a confiança no Senhor, porque Ele tem um escape para as nossas vidas. Eu não sei como está o teu coração também nesta noite, se ele está alegre hoje, se ele está preocupado, se ele está triste, não importa. O importante é que o Deus que fez os céus e a terra, Ele está aqui nesta noite para alegrar as nossas vidas e para nos conceder a vitória. Nós vamos nesta noite orar na certeza que Deus pode todas as coisas também. Ele sabe tudo, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está aqui também, Ele é onipotente, e é Ele que tem o poder de fazer o milagre na minha e na sua vida nesta noite. Talvez você possa dizer assim: o culto começa aqui tão simples, poucas pessoas, mas Deus, Ele não trabalha com quantidade, Ele trabalha com qualidade. Se você ver nesta noite que vai receber o teu milagre, você vai receber. Nós estávamos no culto uma vez com 4 pessoas apenas, e uma mulher estava, eu não sabia que ela estava com resultado para fazer a cirurgia na quinta-feira, era no dia de segunda-feira, e ela estava com o exame tudo marcado para fazer a cirurgia na quinta-feira, e lá tinha só 4 pessoas, e eu chamei ela da frente lá, eu não sabia de nada,
o Senhor naquela noite ali usou de misericórdia dela e deu a vitória para ela, e ela não precisou passar pela cirurgia. Então o mesmo Deus que operou naquela noite ali há 7 anos atrás, Ele está aqui nesta noite, irmão, para fazer aquilo que você não está pedindo, mas que você necessita. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei a situação que você está hoje, mas eu só sei que o Deus que eu sirvo, Ele está aqui e Ele vai entrar com providência na tua vida. Coloque sua mão no coração, coloque a sua mão no seu coração, e nós vamos estar orando nesta noite, porque o nosso Deus, Ele é um Deus das causas impossíveis, é um Deus do milagre, é um Deus que tudo pode, Ele é um Deus que sabe tudo da tua, da sua e da minha vida também. Nós vamos orar agora. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, a tua filha nesta noite, Pai, ela está com a fé que vai alcançar a vitória dela nesta noite, pelo poder da tua palavra, Jesus. A fé dela é grande e o teu poder ainda é maior. Portanto, nesta noite, visita o coração da tua filha, visita a sua mente, a sua estrutura óssea, física, a sua mente espiritual. Meu Pai, dá para ela aquilo que ela necessita, aquilo que ela pede, aquilo que ela está pedindo, clamando há vários dias. Portanto, nesta noite, abençoa a vida da tua filha e dá a vitória para ela, em nome de Jesus. Meu Pai, concede a vitória para a tua filha, em nome de Jesus. Meu Pai, te apresentamos também as demais irmãs nesta noite, os teus filhos que estão aqui nesta noite, pronto para receber o milagre, meu Pai, que tu possa nesta noite usar de misericórdia sobre a vida de cada uma delas, dando aquilo que ela necessita, meu Pai, aquilo que elas precisam, porque tu é um Deus que tem um cuidado especial para com a tua igreja, meu Pai. Aqui está a tua igreja nesta noite reunida. Não importa, meu Pai, a quantidade, o que importa é que tu está aqui nesta noite para fazer a transformação e dar a vitória na vida dos teus filhos. Meu Pai, abençoa a vida dessas pessoas, esse ministério, a pessoa do pastor André, a sua esposa, Pai, toda a sua família, toda a sua igreja nesta noite, seja grandemente abençoada pelo poder do teu palavra. Também te apresentamos a pastora Solimar, que está com a sua garganta inflamada, com essa virose, mas nós, pelo poder da tua palavra, nós neutralizamos, Pai, dando vitória para a tua filha, para ela também cuidar daquele rebanho de Itamarguará, porque ela necessita de saúde, de paz e do teu poder para fazer a tua obra também aqui nessa terra. E assim nós abençoamos a todos nesta noite, pelo poder da tua palavra, e você vai dizer amém. Glórias a Deus.